Paz do Senhor Jesus, todos vocês que são alunos do Seminário ITS, nós vamos começar mais uma aula desse curso de especialização em Gênesis, também faz parte do bacharel. Quero que você abra comigo sua Bíblia, Gênesis, capítulo número 4. Nós vamos dar continuidade à aula anterior, a partir do versículo 9. Versículo 8. E falou com Caim e seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças fora da face da... Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs um sinal a Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Matusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o da outra era Zila. Ada teve Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zila teve também a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um mancebo por me pisar. Portanto, 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e o chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Do versículo 8 até o final do capítulo, você vai ver que esse capítulo vai relatar, ele vai tratar sobre o assassinato de Abel, o homicídio cometido por Caim, e vai falar sobre a linhagem, a descendência de Caim e o nascimento de Sete. Você vai ver no versículo 8, olha o versículo 8 vai falar assim: falou Caim, seu Abel ainda estando no campo. Ou seja, a primeira coisa que me chama a atenção dentro desse texto, dentro desse parâmetro, dentro desse contexto, é que Caim e Abel, eles estavam no campo, eles estavam longe dos olhos de seu pai, eles estavam longe da sua casa, eles estavam no campo trabalhando. E isso vai revelar muitas coisas que acontecem dentro da nossa vida, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. Muitas coisas acontecem no campo, acontecem fora da nossa habitação. Dentro das igrejas, o obreiro que mais sofre é o obreiro do campo. Não é o obreiro que está ali
sentado na sede, do lado do pastor presidente, mas o que está no campo. Por quê? Porque é no campo que se comete os maiores delitos. Porque está longe dos olhos do seu supervisor, então eles vão cometer os maiores delitos no campo. Então ele vai falar assim, ó, aconteceu que eles estavam no campo. Por que no campo? Porque no campo não tem testemunhas. No campo não tem ninguém que está vendo, não tem nenhuma autoridade. Então as pessoas, quando estão fora da autoridade, quando estão, entre aspas, dizendo no campo, elas cometem os seus delitos. Vou trazer isso de uma forma diferente. Quando você está sozinho, que não tem nenhuma autoridade sobre você, é que você revela quem verdadeiramente você é que você pratica aquilo que você não deve praticar no campo, quando não tem nenhuma testemunha. Só que o problema aqui, qual é o problema? É que não tinha testemunhas humanas, mas o mundo espiritual estava atento a tudo que estava acontecendo no campo. Um pecado encoberto aos olhos humanos, um pecado cometido no campo, fora da vista das pessoas, um delito cometido longe das pessoas, sem testemunhas humanas, ele é um escândalo no mundo espiritual. Então os homens não estavam vendo o que Caim estava fazendo com Abel. Adão não estava vendo, Eva não estava vendo, as suas irmãs não estavam vendo. Mas no mundo espiritual, o mundo espiritual estava atento a tudo que estava acontecendo ali. Deus estava vendo, os demônios estavam vendo, os anjos estavam vendo. Então tome cuidado. Tome cuidado com o que você faz em oculto, em segredo, em silêncio. Porque não existem testemunhas oculares, mas existem testemunhas espirituais. E tudo que você semeia, seja isso em segredo, ou seja isso publicamente, você vai receber colheita disso. Seja isso um delito ou seja isso uma bênção. Tome cuidado, porque as pessoas acham que elas estando no campo, sem testemunhas oculares, elas podem fazer o que querem. Mas Deus sempre vê essas situações, Deus sempre contempla, o mundo espiritual sempre contempla. E é certeza que isso será cobrado de você. Então a primeira coisa que me chama a atenção, eles estavam no campo, sem testemunhas, sem testemunhas humanas ali. No versículo 9 você vai ver que acontece o assassinato, só que o assassinato de Abel não vai eliminar um problema, porque aos olhos de Caim, Abel era um problema para ele, porque Abel era melhor do que ele. Abel fazia as coisas com mais perfeição, era mais dedicado. Isso é um problema nos dias de hoje, porque as pessoas que se destacam, elas acabam sendo uma pedra no caminho dos incompetentes. Elas acabam sendo uma pedra no caminho daqueles que não se dedicam, daqueles que não se esforçam, daqueles que não querem. E eles, por não se esforçarem, por não quererem, eles vão tentar acabar, eliminar com esse problema. E quando Caim vai matar o Abel, ele pensa que ele está eliminando um problema. Só que isso vai trazer algo para a vida dele. Primeira coisa que isso vai trazer para ele primeira consequência do ato de Caim são as acusações da consciência. Primeira coisa que trouxe para Caim, as acusações da consciência. Por quê? Porque quando Deus vai falar com ele logo já responde: o que tem eu com meu irmão? Ou seja, ele vivia debaixo daquela acusação. Você vai ver nos versículos seguintes, olha para você ver, ele vai dizer assim, onde está o teu irmão? Versículo 9, e ele diz, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, ele temia por aquilo que ele fez. Então a sua consciência o acusava. Você viu lá nas aulas de antropologia que o homem, vou desenhar aqui no cantinho para você, o homem é feito de corpo,
alma e espírito. Aí lá tem a aula toda explicando para vocês sobre a mente, que é a divisão do corpo com a alma, e o coração, que é a divisão do espírito com a alma. E tudo que a sua alma, tudo que a sua alma faz através do seu corpo, ela recebe o juízo da sua mente. Ou se você tiver o Espírito Santo habitando dentro do seu espírito humano, ela recebe uma correção do seu coração, que é o Espírito Santo falando nele. Então, você vai ver isso, você viu isso nas aulas de antropologia. Então, o que aconteceu? O delito de Caim fez com que essa mente ficasse acusando a alma dele. E isso acontece com todos os homens, com todas as mulheres que cometem delitos em oculto. Você deve conhecer pessoas que cometeu algum delito, ela tem um problema. Aí tudo que fala para ela já tenta se defender a respeito daquilo. Às vezes você nem está falando do acontecido e ela está se defendendo. Por quê? Porque a mente dela acusa ela. E ela tenta procurar justificativas para aquilo que ela fez. Então a intenção dela é se defender. Você quer saber quem está certo e quem está errado numa briga, num problema, numa discussão? Quem está errado sempre vai se defender. Por quê? Porque a sua mente o acusa. A sua mente acusa a sua alma. Então ele fica procurando justificativas para aquilo que você fez. E quem está certo muitas das vezes sabe o que faz? Fica em silêncio, porque está em paz. Não está preocupado com o que está acontecendo. Porque ele tem paz, a sua mente não o acusa. Então a primeira coisa que o ato de Caim fez com ele foi trazer as acusações da consciência para ele. Então Caim ia dormir e ficava pensando naquilo que ele fez. Caim acordava e ficava lembrando daquilo que ele fez. Caim ia almoçar e ficava lembrando daquilo que ele fez. E assim isso acontece nos dias de hoje com as pessoas que cometem esses delitos em segredo. Segunda coisa que o assassinato gerou na vida de Caim. Segunda coisa, gerou vamos dizer assim, que gerou um tribunal no mundo espiritual. Por quê? Porque o texto de Hebreus, você pode acompanhar na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 4, vai falar que o sangue de Abel clamava no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, o texto de Hebreus fala assim, que o sangue de Cristo clama melhor do que o sangue de Abel. E esse texto também, vai dizer assim, versículo 11 vai falar assim, versículo 10, e disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, no mundo espiritual, o sangue que foi derramado na terra ficava clamando por quê? Por justiça. Então o sangue de Abel clamava no mundo espiritual. Isso gerou uma espécie de um tribunal contra Caim. Porque alguém clamava por justiça. E era um sangue que estava derramado na terra. Então a segunda consequência do ato de Caim foi um clamor no mundo espiritual contra ele. Caim não soube responder a pergunta onde estava Abel. Por quê? Porque o corpo de Abel estava morto, mas Abel estava dentro da consciência dele. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego. Então quando Deus vai perguntar para ele no versículo 9, onde está seu irmão? Abel estava dentro da consciência dele. O Abel, o acontecimento acusava a consciência dele. Então ele não conseguia tirar Abel da consciência. Por isso que ele não tem resposta. Não tem resposta para a pergunta de Deus. Quem mata o seu irmão, o carrega na consciência pelo resto da vida. Então eu quero entrar num assunto muito interessante para a sua vida. Quando eu descobri isso mudou muita coisa na minha vida. Por quê? Porque esse texto de Gênesis 4 vai revelar coisas muito importantes. Primeiro,
Quando nós matamos uma pessoa espiritualmente, porque você sabe que o homem tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Morte eterna. A morte física é quando o corpo morre, a morte eterna vai ser quando os que não alcançaram a salvação forem acusados ali no juízo do trono branco, forem julgados e forem sentenciados ao lago de fogo e enxofre, que é o inferno, eternamente. E a morte espiritual, ela ocorre quando uma pessoa, ela abandona Deus. Ela abandona a Deus, então ela morre espiritualmente. Vamos dizer, ela abandonou a Deus por causa de um pecado, ela abandonou a Deus por causa de uma situação, por causa de um problema, por causa de uma mágoa, de uma tristeza. Então, ela abandonou a Deus, não quer mais saber de Deus, não quer ter uma vida com Deus, ela morre espiritualmente. Mas quando essa morte espiritual acontece porque um irmão, vamos pôr aqui, ó, um irmão matou outro irmão como, pastor? Foi lá, esfaqueou ele? Não. Matou outro irmão com uma calúnia. Ou matou outro irmão porque tinha inveja. Então ele tinha inveja do irmão e foi lá e começou a se levantar contra a vida do irmão e acabou matando a fé daquele irmão. Ele matou aquele irmão espiritualmente, porque ele saiu da igreja por causa da perseguição desse irmão. Mas quando isso acontece, essa pessoa continua viva aqui no mundo físico, normal. Só que no mundo espiritual, falando espiritualmente, tá? Se você não tem cabeça, consciência para entender isso aqui, vai ler a Bíblia, vai procurar livro de autoajuda, não sei. Falando espiritualmente, coisas espirituais. Quando essa pessoa, esse irmão mata o outro irmão espiritualmente, porque ele se levantou contra a vida dele, ele tinha inveja, ele caluniou, ele mentiu, uma série de coisas, ele brigou, ele enfim, fez algo que matou esse irmão. Ele morreu espiritualmente. Está vivo no mundo físico, mas morreu espiritualmente. Espiritualmente falando, o sangue dessa pessoa é derramado na terra. Tipo, estou usando o texto de Caim e Abel para revelar algo para vocês aqui, muito interessante. Aqui está a terra, o sangue é derramado na terra. Então, o que acontece? Esse sangue vai ficar clamando por justiça. Ele vai ficar clamando por justiça. Você vai ver versículo 11. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Presta atenção no versículo 12. Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Esse sangue que foi derramado na terra, ele tira a força da terra. Tirou a força da terra. Então, tudo que ele semeia na terra, a terra não dá mais para ele. Ela não produz porque tem sangue na terra. E esse sangue está clamando. Clamando por quê? Por justiça. O irmão está vivo, mas espiritualmente falando. O sangue dele está clamando por justiça. E a terra não dá mais força. Qual é a força da terra? Você pode abrir sua Bíblia, Mateus, capítulo 13, versículo 8. Você vai ver que a força da terra é 30, 60 e 100. Então, você colhendo pouco, você tem que colher 30. Você colhendo 30, em cada semente que você lança, se colhendo 30, você está perdendo 70. Porque a terra tinha que dar 100. Você colhendo 60, você está perdendo 40. Por quê? Porque Deus quer que você colha 100. O exemplo disso aqui que eu estou te falando, está lá em Gênesis 26. Você pode acompanhar lá Gênesis 26, 12. Você vai ver que Isaac semeou e colheu 100 por um naquele mesmo ano. Então Deus quer que você colha 100. Essa é a força da terra. Se você tiver com a sua vida direitinha diante de Deus, se você tiver
andando dentro dos preceitos bíblicos, se você estiver velando pelo seu casamento, cuidando da sua família, você vai colher 100. Inquestionável isso aqui. É bíblico. Só que, se tiver sangue na sua terra, olha para você ver o texto vai dizer que a terra não vai dar mais a sua força, então você não colhe nem 30. Nem 30. Sua colheita é 0. É 0. Por quê? Porque tem sangue. Por isso que você vê muitas pessoas falando, não, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, o pastor falou que quem é ofertante recebe muito, recebe colheita, recebe dinheiro. Não, irmão. Primeiro a tua vida tem que estar em ordem. Deus está mais preocupado com a sua salvação do que com o seu dinheiro. Deus está mais preocupado com a sua conduta, com o seu caráter, do que com o seu dinheiro. Se você tiver um caráter cristão, se você tiver uma conduta cristã, se você tiver com a sua salvação resolvida, não tiver problemas com seus irmãos, aí sim Ele vai te abençoar financeiramente, você vai crescer, vai prosperar, vai ter dinheiro. Você vai ter colheita, porque Deus dá colheita, Ele não te dá dinheiro, Ele te dá colheita, você tem que ir lá colher, você tem que trabalhar, colher. Então há uma série de coisas para você alcançar a prosperidade vinda de Deus. A bênção de Deus. Mas se tiver sangue na tua terra, você não vai colher nenhum. Nenhum. Você vai colher 0. 0. 0, 0, 0. Aí você vai entender o que Jesus vai dizer. Você vai ver, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha para você ver, Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e aí te lembrar se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, se você tiver sangue na terra, se teu irmão tiver algo contra você, porque você caluniou ele, você ofendeu ele, você magoou ele, você tem que ir lá se consertar com ele primeiro, antes de ofertar, para que a sua oferta seja recebida. Porque se você tiver sangue na sua terra, a sua oferta não vai ser recebida. Você vai dar dinheiro para a igreja, vai fazer tudo, vai ser dizimista, vai ser ofertante, vai ter uma vida miserável. Miserável, porque você só sabe ofender seu irmão, caluniar seu irmão, mentir para ele, fazer promessas para ele e não cumprir. E aí você vê o discurso dos pastores hoje, você tem que perdoar aquele que te ofendeu, você tem que perdoar, mas quem ofende tem que reparar o erro. Sinal de conversão na Bíblia, um sinal de conversão na Bíblia, Zaqueu. Zaqueu virou para Jesus e falou assim, se eu defraudei alguém, eu vou restituir ele quadruplicadamente, ou seja, eu tenho que reparar o meu erro. Que evangelho é esse que estão ensinando hoje que o cristão pode xingar o outro, pode brigar com o outro, e o outro tem que perdoar e ficar a cabeça baixa? Eu perdoo. E quem ofendeu, quem defraudou, quem caluniou, não tem que ir reparar o seu erro. Você tem que reparar o seu erro. Você tem que ir lá no seu irmão e pedir perdão para ele e falar assim, me perdoa. Porque eu errei contra ti. Eu fiz errado. E se você tiver condição de ressarcir o que você fez, tem que ressarcir ele. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. Então você vai ver que tinha sangue na terra clamando. E Deus vai falar assim para Caim, a terra não vai dar mais sua força para você. Isso tem acontecido na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos. O infiel sempre vai tentar matar o seu irmão, mas o sangue do irmão sempre vai clamar por justiça. E o infiel nunca vai crescer e prosperar na sua vida porque é infiel, porque tem sangue na terra clamando contra ele. O infiel, ele não pode... Por que Deus não mata o infiel então? Por que Deus não matou Caim aqui? Por quê? Porque tem algo tremendo aqui sobre a vida de Caim. Tem algo tremendo sobre a vida de Caim que você não viu. Deus não podia matar Caim. Deus não podia acabar com Caim antes que florescessem as suas vocações.
Porque Caim nasceu debaixo de uma profecia. Você vai ver, ó, versículo 1. Conheceu Adão, a Eva, sua mulher, ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Ou seja, eu tive um varão conforme a vontade do Senhor. Eu alcancei um varão que veio segundo a vontade do Senhor. Então Eva profetizou que Caim veio segundo a vontade de Deus. E Deus colocou sobre a vida de Caim vocações. Quando Abel mata Caim, Deus não vai matar. Quando Caim mata Abel, Deus não vai matar Caim. Por quê? Porque tinha vocações sobre a vida dele que precisava florescer. E essas vocações você vai ver no versículo 17. Ó. Conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu e teve Enoque, que edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Então Caim edificou uma cidade. Primeira vocação que estava sobre a vida de Caim. Vocação imobiliária. De edificação de cidades. Então Caim não podia morrer antes que essa vocação florescesse na vida dele. Segunda vocação estava sobre a vida de Caim. Aqui você vai ver que isso aqui está no verso 17. Gênesis capítulo 4, verso 17. Segunda vocação que estava sobre a vida de Caim. Verso 20. E Ada teve a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. Era a vocação da agropecuária. Está lá no verso 20. Terceira vocação que estava sobre a vida de Caim. Verso 21. O nome de seu irmão era Jubal. Esse foi pai dos que tocam órgão e habitam. Esse foi pai dos que tocam harpa e órgão. Então, segunda vocação. Terceira vocação era da arte e da música. Versículo 21. E no versículo 22, a quarta vocação estava sobre a vida dele. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Então, a vocação da transformação do metal também estava sobre Caim e a sua descendência. Verso 21, verso 22. Então, se Deus mata Caim quando ele mata Abel, essas vocações não iam florescer para que a humanidade cultivasse essas vocações. Como Caim nasce debaixo de uma profecia de Eva, Deus vai colocar essas vocações sobre a vida dele. E a sua descendência vai florescer isso aqui. Vai começar isso aqui. Sua descendência vai fazer com que isso cresça. E essas quatro vocações, elas movem a humanidade até os dias de hoje. Então esse foi o motivo de Caim não ter morrido. Mas ele trouxe sobre si uma segunda maldição, que foi uma maldição sobre a terra. Então a primeira maldição sobre a terra, quem vai trazer ela é Adão, tá? Então esse é o motivo. Caim vai trazer uma segunda maldição sobre a terra. A primeira maldição, ela vem através de Adão. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Que é o que? A terra, antes do pecado de Adão, ela dava o fruto por si só. Por si só ela já produzia. Não precisava trabalhar a terra. Mas depois do pecado de Adão, o homem vai ter que trabalhar, arar a terra, trabalhar a terra. E o fato dele ter que trabalhar a terra, isso vem como uma maldição para o homem. Ó, do suor do seu rosto comerás, vai ter que trabalhar a terra, arar a terra, maldito será todos os dias da sua vida, tal, tal. Então essa é a primeira maldição que vem sobre o homem. Ter que trabalhar e arar a terra. A segunda que vem sobre a terra, a primeira maldição sobre o homem e sobre a terra. A segunda que vem sobre o homem e sobre a terra, vem através de Caim. Que está aqui, ó.
versículo de número 11. Agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo será sobre a terra. Então a segunda, ela perde a força. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma das nossas aulas, a continuação da aula de eclesiologia. Então, vamos falar agora sobre a igreja de Corinto. Paulo vai fundar a igreja de Corinto ainda na segunda viagem missionária. Isso está narrado em Atos capítulo 18, versículo 1. Em Atos 18, versículo 2, vai aparecer Áquila e Priscila, conhecida como Prisca, que vão ajudar Paulo nesse trabalho ali na cidade de Corinto. Os primeiros que se converteram na cidade de Corinto foram os membros da sinagoga. Entre eles estavam Crispo e Sóstenes. Atos capítulo 18, versículo do 8 ao 17. Paulo ficou ali em Coríntios 18 meses e escreveu importantes cartas ali. Isso está narrado em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 9 ao 18. Você vai ver que esse texto aqui vai falar que Paulo ficou na cidade de Corinto cerca de 1 ano e 6 meses, 18 meses. E nesse período que ele teve em Corinto, ele escreveu algumas cartas importantes para outras igrejas. Nessa igreja, grandes doutrinas foram introduzidas na igreja de Corinto, como a doutrina da sabedoria de Deus no lugar da sabedoria do homem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao 31, a doutrina da carnalidade dos 3 tipos de cristão, o crente espiritual, o carnal e o natural, a doutrina do mistério pessoal diferenciado, do ministério pessoal diferenciado, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a doutrina da imortalidade e de levar os irmãos a juízo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 1 Coríntios capítulo 6, a doutrina do casamento, 1 Coríntios capítulo 7, a doutrina da liberdade cristã, 1 Coríntios capítulo 10, versículo do 22 ao 33. A doutrina da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34. A doutrina dos dons espirituais e da unidade do corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12. A doutrina do fruto do Espírito e a sua supremacia, aos dons, ou seja, Paulo vai enfatizar que o fruto do Espírito, que é o amor, ele é superior, ele é muito maior do que os dons espirituais. Quem não tem o fruto e só tem o dom, ele não tem nenhum sinal de salvação, porque o dom não é sinal de salvação. O camarada que profetiza, ele não é salvo só porque ele profetiza. Hoje as igrejas estão invertendo esses valores. Um camarada que profetiza, ele é colocado lá em cima, independente da vida pecadora que ele leva, independente dos adultérios que ele comete, independente do roubo que ele comete, ele é visto como um semideus. Por quê? Porque ele profetiza. Mas a profecia não é sinal de salvação, o dom de profecia não é sinal de salvação, o dom de sabedoria não é sinal de salvação, o dom de ciência não é sinal de salvação. O sinal da salvação é o fruto do Espírito. O fruto é o amor e as suas manifestações como paciência, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, por aí vai. Então, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai colocar o fruto acima de tudo. Vai falar assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, que eu distribuísse a minha riqueza aos pobres, sem o amor eu nada seria. Ou seja, sem o fruto, o meu dom não vale de nada. O meu dom sem o fruto não é nada. A doutrina sobre o falar em línguas e profetizar. Aquela história, não existe línguas estranhas
Lógico que existe. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Lê o capítulo 14, você vai ver que Paulo vai falar que quando eu oro em línguas, o meu entendimento, a minha consciência fica sem entender. As pessoas não entendem a minha língua estranha porque eu falo mistério com Deus. Paulo vai relatar tudo isso ali em 1 Coríntios capítulo 14. Vai falar sobre a importância desse dom, do profetizar, a doutrina do culto cristão, a doutrina da ressurreição, a doutrina das ofertas, a importância de se ofertar, quem semeia pouco, pouco colhe, quem semeia muito, tem uma colheita abundante. Isso, a doutrina das ofertas está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo de 1 a 4, 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. A doutrina da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, a doutrina do culto cristão, 1 Coríntios capítulo 14, do 26 ao 40, a doutrina do falar em línguas e profetizar, 1 Coríntios capítulo 14, versículo do 1 ao 25. Após a saída de Paulo, Apolo se torna o grande pastor dessa igreja. Corinto era uma cidade da Grécia, uma das maiores metrópoles gregas no tempo de Paulo. A cidade tinha um perfil arrogante, corrupto e muito próspera. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita durante a permanência em Éfeso, que durou 3 anos e meio. Atos capítulo 19, capítulo 20, versículo 31. Paulo soube em Éfeso que os problemas de Corinto. Uma delegação dessa igreja vai até o apóstolo para lhe informar o que passava naquele lugar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e capítulo 16, versículo 17, e ele escreveu essa carta por volta do ano 55 depois de Cristo. A segunda epístola foi direcionada à igreja de Corinto e aos crentes da Acaia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Ele escreveu a segunda epístola aos coríntios na Macedônia, onde ficaram 3 meses durante o inverno. Atos capítulo 20, versículo de 1 a 3. Então a segunda epístola foi direcionada aos crentes de Corinto e aos crentes de toda a Acaia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Depois de fundar a igreja de Corinto, ele vai fundar a igreja de Éfeso. Após fundar a igreja de Corinto, Paulo edifica a igreja em Éfeso, Atos capítulo 18, versículo 9, que foi pastoreada por Apolo, Timóteo e depois por João. Éfeso foi testemunho de muitos milagres realizados através da vida do apóstolo Paulo. Quando ele vai fundar essa igreja, muitos milagres acontecem ali. Atos capítulo 18, versículo do 11 ao 41. Nessa cidade, Paulo pregava de porta a porta. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 21. Paulo vai revelar o grande segredo do crescimento da igreja de Éfeso, da sua saúde espiritual, que era pregar de porta em porta, visitar os cristãos em suas casas, visitar os crentes, visitar aqueles que ainda não são crentes, ministrar a palavra para eles de porta em porta. Então esse vai ser o segredo do crescimento da igreja de Éfeso. Paulo escreve uma carta direcionada a essa igreja, Epístola aos Efésios capítulo 1, versículo 1, e depois João vai escrever uma carta direcionada a essa igreja também, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. A igreja de Éfeso era uma igreja forte, lutou contra os que passavam-se por apóstolo e não eram. Era uma igreja paciente que trabalhava arduamente em prol do reino de Deus, mas que se esfriou e lutou para regressar ao seu primeiro amor de acordo com João. Em Éfeso, Paulo diz que Paulo contempla algo onde os filhos de Seva era um dos principais da sinagoga. Eles vão apanhar de um homem possesso por um espírito demoníaco. Atos capítulo 19, versículo 13 e 18. É para essa igreja que Paulo dá uma aula sobre batalha espiritual na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6. A epístola aos Efésios é ímpar, pois tem revelações extraordinárias, enquanto as outras epístolas tratam de assuntos doutrinários, problemas internos. A carta aos Efésios ela vai trazer revelações poderosas e grandes doutrinas, como a doutrina da batalha espiritual. Essa epístola foi escrita quando Paulo estava preso, provavelmente em Roma,
Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6, versículo 20. Então Paulo vai enfatizar isso 3 vezes, que ele escreveu essa epístola quando estava preso. Acredita-se que essa epístola foi entregue de forma simultânea à epístola aos Colossenses, Efésios capítulo 6, 21 e Colossenses capítulo 4, versículo 7, por volta do ano 62 e do ano 63 depois de Cristo. Então, essa igreja de Éfeso é uma igreja que cresceu, teve um crescimento extraordinário. E a epístola aos Efésios ela vai trazer doutrinas lindas. Paulo vai revelar na epístola aos Efésios a doutrina do mistério. Ali ele vai trazer a base teológica sobre o mistério. Quando Cristo era o mistério no seio do Pai. Você viu isso na primeira aula do bacharel lá. As 3 dispensações da teologia paulina. Então, quando Cristo era o mistério no seio do Pai. Paulo ainda nessa epístola vai falar sobre a dispensação da graça, quando ele se revela como um homem. E depois ele vai falar da dispensação da plenitude dos tempos. Então ali ele vai dar a base da teologia paulina. Depois de Éfeso ele vai para Troades, onde abre uma igreja em Troades também. Em Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12, Paulo fundou a igreja em Troade. Isso já na terceira viagem. Nessa viagem Paulo ministra seus sermões mais longos. E seus sermões eles duravam cerca de 3 horas. Até que vai acontecer o caso do Eutico lá que cai da janela. É nessa igreja que Paulo sente que não verá mais seus discípulos, que será preso em Jerusalém e dali caminhará para a morte. É nessa igreja que acontece o funeral de Paulo. O navio foi um tipo do caixão. O navio aguardava no porto enquanto Paulo estava de joelhos na praia, orando com seus amigos, os quais esteve com ele 3 anos e meio. Eles choravam porque sabiam que nunca mais o veriam. Ao ser levado ao navio, Paulo pôde contemplar na face de seus companheiros o que sente uma pessoa ao levar a outra à sepultura. Ao entrar no navio, Paulo nos mostra de forma sublime que a morte de um grande homem, esse era o funeral de Paulo, um funeral ao vivo, acompanhado por seus ministros e amigos. Um funeral diferente do de sua morte, pois morreu só e solitário em Roma por volta do ano 96, 97. A igreja de Troade deu um grande presente para Paulo, um funeral, o honraram vivo antes da sua morte. A igreja de Troade ela trouxe um exemplo para nós, porque nós temos o costume de honrar as pessoas quando elas morrem. Nós temos o costume de dar valor às pessoas quando nós a perdemos. Só que a igreja de Troade, ela mostrou o contrário. Ela mostrou o valor que Paulo tinha ainda quando ele estava vivo. Então não deixe de honrar a sua mãe, seu pai, seu amigo, quando ele ainda está vivo. Porque depois que ele for para a sepultura, não vai adiantar você levar flores, você dizer que o amava, ele não vai poder te ouvir, ele não vai poder receber as flores. Então, dê valor ao que você tem, ao seu amigo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, enquanto eles ainda estão vivos. Aí Paulo vai dizer, Atos capítulo 20, versículo 17 ao 38, ele vai enfatizar: vos ensinei todo o conselho de Deus, de casa em casa, de porta em porta, vos ensinei tudo acerca da palavra a vós mesmos. Ou seja, Paulo vai mostrar para eles que ele os ensinou pessoalmente, para eles valorizar os seus ensinos, porque dali lobos iam entrar com doutrinas totalmente diferentes da que ele ensinou. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Homens que dizem ser o que não são, ensinam aquilo que acham, aquilo que pensam, aquilo que creem, e deixam a verdade da palavra de lado. Isolam textos por ganância e pregam um evangelho egoísta e deixam a sã doutrina de lado. Pela fala de Paulo no Areópago em Atenas, onde ele podia esboçar todo o seu conhecimento diante dos maiores filósofos de Atenas, em Atos 17,
versículo 15, 34, Deus o leva a Roma. E o que ele não faz em liberdade, ele vai ministrar a palavra para o mundo inteiro em prisão. Então, não deixe de fazer a obra de Deus quando você tiver a oportunidade de fazer. Porque o que você não fazer enquanto você tiver a oportunidade, quando você não tiver, você vai ter que fazer. Dali vai nascer a igreja de Roma. A igreja de Roma tem a sua origem desconhecida. Mas antes de conhecer essa igreja, Paulo escreve uma carta aos romanos. E essa carta sozinha faz o papel de todas as suas mensagens. A epístola aos romanos é a mais longa, a mais teológica. Paulo não esteve em Roma. Essa igreja também não foi fundada por Pedro. Paulo desejava ir a Roma, mas foi impedido. E ele vai dizer isso em Romanos capítulo 1, no versículo 13, e no capítulo 15, versículo 22. Ele vai dizer que ele queria ir, mas foi impedido de ir a Roma. Paulo expressa a vontade, o desejo de ir até Roma. Romanos capítulo 15, versículo 32. Paulo escreve essa epístola perto do fim da sua terceira viagem missionária. Romanos capítulo 15, versículo 25 ao 26, Atos capítulo 20, versículo 2 ao 3, 1 Coríntios capítulo 16, versículo do 5 ao 6. Paulo estava em Corinto, na casa de Gaio. Romanos capítulo 16, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Esse Gaio era aquele presbítero amigo de João, que João vai falar na sua terceira epístola, que ele vai falar, um amado presbítero chamado Gaio. Tércio auxiliava Paulo enquanto ele escrevia a epístola aos romanos. Romanos capítulo 16, versículo 22. Áquila e Priscila trabalharam, Romanos capítulo 16, versículo 3 e 5, entre eles 26 homens e mulheres que contribuíram para o crescimento da igreja em Roma. Eu acho interessante que tem uma doutrina que mulher não pode ser pastora, mas as mulheres teve um papel fundamental na igreja primitiva. As mulheres, elas pastorearam a igreja, elas cuidavam de igreja. Você vai ver que na Epístola aos Romanos, vai trazer tudo isso aí. Você que tem esse conceito na sua vida, você está errado. Você tem esse conceito porque você não lê a Bíblia. Porque a Epístola aos Romanos vai falar até de apostoliza. Na Epístola aos Romanos, lá no final da Epístola aos Romanos, se você quiser acompanhar aí na sua casa, olha aqui, ó, 16, Romanos capítulo 16, ele vai falar da apostoliza, olha aqui, versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Ou seja, eles eram apóstolos, ela era apostoliza. Então Paulo está falando de apostoliza aqui. Você vai ver que ele vai falar de várias mulheres que, versículo 12, saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. E ele vai falando, ele vai dar vários nomes de mulheres que pastorearam a igreja, que tomaram conta de igreja, do povo, por falta de ter um pastor ali, e elas pastorearam a igreja. Tinham mais dedicação do que muitos pastores que tem hoje. E tem uma doutrina no coração de muitos homens que não aceitam a mulher como pastor. Para com isso. Depois vai ter a igreja de Gálatas. Os Gálatas eram os gauleses, oriundos da Galácia, que anos depois se tornou o sul da Europa. Esse território pertence à França hoje. A igreja da Galácia foi fundada por Paulo em sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, Atos capítulo 13, versículo 14. Foi vítima dos judaizantes, influenciada por Tiago, o meio-irmão de Jesus, que não aceitava acerca da graça de Deus e ensinava acerca da lei de Moisés. Atos capítulo 21, versículo 18 ao 21. Paulo vai escrever uma carta dura à igreja dos Gálatas justamente por causa dos ensinamentos de Tiago, que dirigia a igreja em Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9. A data mais provável dessa carta é após o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. O assunto principal foi o mesmo debatido em Jerusalém no ano 49 depois de Cristo. Depois nós vamos falar da igreja aos Colossenses. A igreja
de Colossenses ficava no sudeste da Ásia, próximo a Laodiceia. Foi fundada durante a estadia de Paulo em Éfeso, provavelmente por Epáfras, visto que Paulo nunca esteve na cidade de Colosso durante suas viagens. Atos capítulo 19, versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 7 e Colossenses capítulo 4, versículo 12. A igreja de Colossenses foi uma das mais ricas em conhecimentos, onde Filemos e Onésimos eram membros. Tíquico vai trazer pessoalmente a carta a essa igreja, Colossenses capítulo 4, versículo 7. Paulo escreve essa carta em prisão, entre Atos capítulo 25, versículo 11 e 12, e Atos capítulo 28, versículo 16 e 31. Essa carta endereçada a Colossenses deveria ser lida também em Laodiceia, Colossenses capítulo 4, versículo 16. Então nós falamos de mais algumas igrejas que o apóstolo Paulo abriu. A igreja dos Romanos, que não foi Paulo que fundou ela, não se sabe quem fundou a igreja dos Romanos, mas Paulo escreveu uma carta a ela. Falamos também sobre algumas mulheres que trabalharam nesse ministério, sobre o preconceito que temos que quebrar acerca das mulheres no ministério. E que Deus